Bora lá, pessoal, para mais um podcast, o primeiro do ano 2025. Eu sou Richard Gomes, gestor do Centro Automotivo Veipec. E eu sou Alexandre Magrão, da Magrão Car Service, e estamos aqui para poder falar de revisões preventivas de virada de ano. Magrão, vem acontecendo bastante, né? Até as oficinas, o Centro Automotivo, os reparadores, tá todo mundo com a oficina cheia. E o que eu tenho visto, tem chegado para mim pessoas de outros estados e o pessoal não está fazendo as revisões, cara. O pessoal tá colocando em risco a família, a outra família, as outras pessoas. Você mesmo indicou, estava lotado aqui, mandou para mim lá, né, situações assim, e coisas básicas, né? Uma delas foi arrefecimento, válvula termostática travando, porque estava tudo contaminado, né? O carro não era tratado, vamos dizer assim, o carro era na base da água. Agora, como que a pessoa tem coragem de colocar a família dentro de um veículo onde não tem pneu? E às vezes para poder viajar 1.000, 2.000 quilômetros, né? É um percurso muito longo, né? Num lugar onde que muitas vezes não tem nem conhecimento da estrada, de onde vai ter um ponto de apoio, e com isso aí acaba que o pessoal fica refém, né? De parar, né? Num lugar ermo, né? Às vezes não consegue chegar na oficina, depende de acionar um reboque, muita gente viaja à noite, né? Então, assim, tem que esperar o dia clarear para poder ver onde que vai conseguir, né, um atendimento ali de urgência, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem visto que a manutenção preventiva ela tem sido, sim, deixada de lado. Sim. Então, Magrão, situando o pessoal, a sua empresa, ela é aqui na Marginal da BR. Então, você, principalmente, pega bastante viajantes, assim... Quase todos os dias. Nesse período de janeiro é pior ainda, né? E o que eu acho incrível, tá? É uma situação de você não podia nem atender real porque estava lotado, que a gente já tem nossa agenda, já tem, né, o nosso dia a dia. E eu, por exemplo, assim, eu não gosto de deixar a pessoa na mão porque eu também viajo, pode acontecer comigo, e a gente tenta ser o mais honesto e o mais correto possível. Uma dessas situações que você me indicou, né, porque eu estou mais dentro do bairro, e aí as pessoas geralmente passam primeiro aqui, é o mais perto, bem conceituado no Google também. Então o pessoal já olha, né, e já vem direto para cá. Um deles chegou lá na oficina e falou: meu mecânico, né? Ele tem um mecânico, tá? Onde que ele guarda o mecânico? Eu saber onde é que guarda esse mecânico dele. Eu também não sei, mas ele falou: meu mecânico, eu liguei para ele e falou que é para você arrancar a válvula termostática e desceu menino, e desceu mulher, cara, e eu peguei e falei assim, cara, você quer que olha, resolve, né, faça um diagnóstico, ou você quer que arranque a válvula? Aí ele deu aquela travada, falou, por quê? Falou, não, eu não gosto de trabalhar assim, eu não trabalho assim, eu prefiro fazer meu diagnóstico, se eu chegar à conclusão, né, da substituição de válvula, etc., eu vou fazer, mas inicialmente eu quero fazer o meu diagnóstico. E fiz a reparação no veículo dele, não era a válvula termostática, e 3 dias depois, ele estava vindo de São Paulo, ele mandou mensagem para mim, salvo engano, ele estava chegando no Rio Grande do Norte. Nossa. Então, assim... uma jornada. É uma jornada. Não era um carro velho, tá? Era um carro mais novo, era um HB20. O carro é bom, né? Não era nem por falta de manutenção, na situação dele foi uma infelicidade, era um defeito na válvula da tampa do radiador, então, assim, isso aí pode acontecer, infelizmente, né? Mas é uma situação, assim, são coisas simples que talvez, né, se tivesse sido verificado, né, igual ele falou para mim, tinha feito a revisão, mas talvez o reparador deixou passar essa tampa da válvula. Também acontece, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de revisão para viagem. Sim. A revisão ela tem que ser sempre com um período de antecedência para que você rode com o carro, você, né, sinta ali que o carro está realmente seguro, que não tem nenhuma nova situação ali para acontecer. E nesses dias ali, antes da viagem, você rodando com o carro, você consegue perceber alguma falha, alguma anomalia no sistema do carro. E falando disso, eu me recordei aqui, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, né, de reparação também, ele não faz manutenção para a pessoa viajar. É política da empresa dele. Por quê? Por conta desses riscos, porque eu sou um cara responsável. Se eu fizer a manutenção do seu carro e der um problema, eu tenho que ser responsável pelo reboque, etc. Então, assim, essa manutenção pré-viagem, ela é terrível. Então, ele tem uma política severa
de não fazer manutenção. Ah, eu vou viajar, eu preciso, eu estou na estrada. Ele já não faz. Então, ele já... Você vê a importância de tratativas diferentes, mas a importância de levar a sério a questão de uma revisão maior, tá? A gente pegou N situações aqui na loja no ano passado em que a gente fazia uma revisão mais completa, porque geralmente o cliente chega achando que troca de óleo é revisão, então não é. E aí, na hora que você mostra para ele um checklist, na hora que você mostra para ele tudo que você vai verificar no carro, e esse cara nunca teve esse tipo de atendimento antes, geralmente sai um orçamento gigantesco, com muita substituição. E a gente estava notando que em alguns pontuais clientes, em um curto prazo, às vezes ele estava voltando para mais algum detalhe, que é justamente o que você está falando. Poxa, deu uma manutenção grande no carro para viajar, mas o carro ainda não ficou 100%. Então, no final do ano ali, que a gente pegou uma demanda muito alta de dezembro e agora janeiro, de clientes que a gente mudou um pouco o discurso e hoje a gente tem um termo aqui para orientar o cliente à gravidade, que é uma manutenção, né, a responsabilidade que nós como empresa temos em realizar essa manutenção, que fala justamente isso, que o seu carro foi substituído em inúmeras peças, que algumas delas precisam de um tempo de assentamento, algumas delas precisam de uma observação mais de perto por um curto período. Então, hoje, esse termo o cliente assina, ele ciente que se ele não fizer um retorno até a loja para novas verificações entre 5 dias ou 500 quilômetros, o que acontecer primeiro, ele está passivo até de perder minha garantia. Sim. Então, olha só, a gente está falando aqui de um âmbito onde o cliente ele também se torna corresponsável pelaquilo, porque o cliente que anda no carro todos os dias. Então você faz uma intervenção, você troca lá, sei lá, 30, 40 itens no carro do cara numa revisão. Só que você não troca todos os itens. Então, às vezes, um item que já demonstrava um desgaste, que naquele primeiro momento você não percebeu, às vezes ele já está dando até um barulho. Porém, você não consegue perceber porque os outros barulhos estão maiores. Verdade. E aí você faz a liberação do veículo. Aí o cliente, nossa, agora está tudo certo. E aí o cara pega estrada. No meio da estrada, aquele item que às vezes você diagnosticou como ainda não estava num período de troca, quando todos os outros foram substituídos, ele apresentou ali um ruído, ele apresentou ali um desgaste, e aí isso gera um incômodo, às vezes pode gerar, né, uma quebra de uma outra peça para o cliente. Então hoje, no mínimo, né, não é o ideal 5 dias ainda, mas pelo menos para trazer essa corresponsabilidade para o cliente, a gente pede 5 dias ou 500 km para um período de ajuste, para o cara entender, olha, realmente, rodei 500 km com o carro aqui, 5 dias com ele, e realmente o carro está tudo ok. Ele traz, a gente faz uma nova verificação, faz uma conferência de todo o reaperto ali, de todos os parafusos, do que nós mexemos e não, para ver que realmente o carro está liberado, e aí sim, eu mantenho a minha garantia pelos 90 dias seguintes, entendeu? Magrão, eu me recordei aqui também da situação que aconteceu essa semana, na verdade foi na semana passada, que troca de óleo não é revisão. Sim. Foi do Onix, 3 cilindros. Uhum. Né? E o carro estava em uma outra oficina, aí me ligaram perguntando se mexia, etc. Parece que o outro local não tinha a preparação, não estava, né, apto a poder fazer o serviço. Aí me perguntou, falei, pode mandar o carro chegou de reboque, né? Já é uma situação que eu já não gosto, né? Porque quando o carro chega rodando é uma situação, o carro chega de reboque é outra situação. E a entrevista que a gente faz com o cliente ali, ela é extremamente importante. Quando eu fui fazer essa entrevista, ele mandou o carro pelo reboque e eu liguei. Recebi o carro, fiz o checklist e tal, e eu liguei. Na entrevista com o cliente, ele não estava dando muito valor. Uhum. Porque algumas perguntas leves, né? Como que está a troca do óleo? Tem colocado óleo específico? Qual a marca do óleo? Ele atende às normas para aplicação neste veículo? Ele não sabia responder, ele não estava dando valor, ele estava assim, não, tá ok. E realmente, assim, por quilometragem, acredito eu, não vou saber o número exato, mas não tinha 1000 km rodados. Uhum. Então, assim, essa situação, aí eu tive que puxar ele, trazer ele para a terra. Resgatar ele, né? Resgatei ele. Falei, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu preciso no mínimo dessas informações, porque na etiqueta não marcava, para eu fechar um diagnóstico melhor e direcionar um diagnóstico. Porque a gente está falando aqui de 300 a 30 mil reais. Porque é um prejuízo de um motor e etc e tal. Aí quando eu joguei esse valor no ar,
e falei com ele, procura essas informações de onde você fez a troca, procura a nota, etc. E me liga. Rapidinho, cara, mas foi assim, ó. Apareceu todas as informações. Aí ele ligou, mandou uma mensagem e tal, aí com as especificações. E era uma situação de quebra da correia, quebra de mancal, quebra de balancinho, quebrou tudo. Então, assim, na parte de cabeçote e tal... E acabou que, por uma situação financeira, o pessoal não executou o serviço, porque as pessoas não têm ideia de quão caro é essa manutenção. Sim. E é uma manutenção que, preventivamente falando, já não é barata. Né? Já não é uma situação muito barata. Em relação ao prejuízo, ela se torna em conta. E justamente. Né? Eu expliquei para ele, para começar, nós vamos começar em R$10 mil. No R$10 mil. Mas isso é peça, isso é tempo, é diagnóstico, né? Então, assim, e fora o período que a pessoa fica sem o carro e ele fica travando vaga na oficina. Então, essa questão da revisão, manter em dia, troca do óleo, especificação, se está atendendo todas as normas, né? Então, assim, as pessoas têm que dar mais valor a essa situação, porque a gente está pegando muito problema, né, que poderia ter sido resolvido antes, né, sem correr risco, sem colocar outra pessoa em risco, viajar tranquilo, né? Eu passei por uma situação recente, eu revisei meu carro para fazer viagem em outubro, agora eu bati num buraco, cortei 2 pneus, amassei roda, quebrei suspensão. Porque nós não temos estradas de qualidade para poder rodar, né? E ali em período de chuva, né? Às vezes tampado de água, um pouco ali a sua visibilidade do buraco e tal, enfim, isso causa muito dano e tem que ter essa atenção, né? Em período de chuva, nós estamos num período de chuva, chuvas fortes. Então, assim, tem que ter atenção, né? A gente teve situação, né? Meu sócio aqui, você sabe, quebrou o motor do carro dele porque passou num alagamento ali, 2 carros passaram e aí ele foi tentar passar e não conseguiu, o carro morreu e na hora que ele tentou funcionar, o prejuízo está sendo muito grande porque ali foi uma negligência, né? Mas vai que dá. Então, tem que ter atenção. Alagamento não é brincadeira, é muito prejudicial para o veículo, né? Uma condição dessa, então se você tiver um tempo, se você tiver como esperar ali a tempestade em si passar, normalizar, para poder seguir viagem, é o recomendado. Não sair de casa, né, sem necessidade debaixo de uma tempestade e ter muita atenção quando não for adiável ali, né, o seu compromisso, porque são situações aí que, né, você está com o carro 100% num dia, no outro dia você está com uma nota fiscal ali para poder pagar um boleto ali gigante, numa manutenção ali que você não contava com ela. Né? Início de ano já é muito conturbado, né? Em relação a dívidas, a contas e tal, todo mundo aí tem seus compromissos de início de ano que são pesados, e aí você tem uma surpresa dessa por uma eventualidade natural, né? Que acontece todos os anos, a gente vê inúmeros casos aí de alagamentos, de ruas alagadas, enfim, então, se eu vou parar num lugar ali, tá armando uma tempestade, deixa eu ver se esse lugar é o melhor lugar para parar, porque às vezes aquela avenida, aquela rua que você vai parar é uma rua que tem histórico de alagamento, enfim, aqui em Belo Horizonte isso é muito normal, né? Eu fiz um vídeo no final do ano passado lá para a oficina, justamente falando sobre onde estacionar o carro, entope as calhas, entope ali a churrasqueira, gera prejuízo. Isso aí é o menor dos problemas. Sim. Porque eu vi um vídeo na internet que o muro cai em cima, é uma ventania, o cara, ele foi esconder o carro da tempestade e o muro caiu e destruiu. Não era para ser, né? Destruiu o carro do cara. E assim, ele filmando, o mais assim, o trágico do negócio é que ele está filmando, quando caiu, ele falou, não é meu carro. Você viu esse vídeo? Não viu, não? Ele mesmo filmando o carro lá e ele, aí era o carro dele. Pá, caiu, quebrou, destruiu o carro dele, ali é PT. Né? Na situação que eu contei do meu carro, eu passei aqui, a gente tinha gravação, não era para eu ter saído, mas pessoal, eu tive um problema que eu tive que sair de última hora, eu cancelei a gravação e peguei a BR, buraco tampado de água. Então, assim, não vê, cara, não tem como ver. Igual na situação que aconteceu aqui com o Fernando. Ele veio, né, junto com o trânsito, o pessoal passou, entrou junto. Não vão julgar não, porque eu já fiz isso, a gente entra também. Só que o que acontece? Tem tanto chicote, tem tanto conector, tem tanta coisa embarcada, tanta eletrônica, né, que não é o viável. Se parar,
é prejuízo demais, a conta não compensa. Então, procurar a rota, né, procurar um caminho melhor. Minha filha, por exemplo, ela passa numa avenida aqui que ela, se chover, ela alaga. Então, eu já falei com ela, se chover, não passa, evita. Aí outro dia a gente estava passando justamente nessa avenida, o que é a falta de conhecimento? E é o caminho que ela pega para trabalhar, ela perguntando assim, ô pai, aonde que alaga aqui? Foi minha filha, tudo. Eu falei assim, tudo. Aí eu falei assim, gente, essa menina tá passando aqui sem saber, sem saber. Que é tipo, não é aquele ponto. Exato, não, cara. A rua, a avenida é tomada por água, o carro é carregado. Exato, vira um rio. Então, assim, procurar saber realmente, evitar os locais. Assim, é o beabá do negócio, mas realmente, porque às vezes por inocência, porque eu já falei, todo mundo sabe que aquele local, né? Conhece por nome, né? Às vezes conhece por nome, aqui é a Avenida Tereza Cristina, né? Assim como tem lá no Taboão da Serra, deve ter algum lugar lá em São Paulo, no Rio deve ter algum mais conhecido, mas aqui em Belo Horizonte a Tereza Cristina, ela alaga, né? Então é igual o final da Vilarim, alaga também. Então assim, a gente já sabe, mas eu sei aonde que é a Vilarim, eu sei aonde que é a Tereza Cristina, e por inocência eu acho, né? Não tenho certeza. A Tereza Cristina alaga, mas aonde? Tudo. E assim como ela, inúmeros motoristas que às vezes, né, não de maldade também não conhecem a rua, não tem hábito de passar, e aí deu uma chuva, o pessoal, vou cortar por ali, porque tem uma rua aqui por trás aqui e tal, e eu vou sair lá onde que eu quero. E na hora que chega lá, se depara ali com uma situação constrangedora, né, em relação aí ao enchente, porque é igual você falou, a enchente ela é aquele problema momentâneo, né? A gente torce para que não aconteça nada de fatal aí com as pessoas que ali acabam se enquadrando numa situação dessa, mas o pós disso, que aí já entra na nossa parte mecânica aqui, é constrangedor para o cliente. Falar, poxa, velho, uma rua que eu peguei errado, numa hora de chuva, numa hora que eu não deveria ter saído de casa, olha o tamanho do prejuízo, é uma quebra de motor, é uma queima de um módulo, enfim, né, os chicotes ali, pode fechar algum curto, pode dar alguma coisa que vai atrapalhar o bom funcionamento do carro, e aí são dias o carro parado, custos elevados de manutenção, por conta de uma negligência ali, ou de uma pressa, às vezes, para poder... É necessidade mesmo, tem hora que, infelizmente, é necessidade. Eu peguei ontem, tá chovendo muito, né, esse período agora, ontem um cliente chegou cedo lá na oficina, era de madrugada, que choveu a madrugada toda, ele perdeu a sogra, né? Tava levando a esposa para resolver a situação lá na madrugada e entrou na água. Então, assim, chegou na oficina, um monte de luz acesa e tal. Aí eu falei, não, cara, assim, tem que tentar evitar. Ele falou, cara, eu não podia. Aí ele me contou que era uma situação de óbito na família e tal. Então, assim, tem hora que não tem como evitar, né? Mas, se puder evitar, né? Eu mesmo passei pela Tereza Cristina um dia, estava chovendo, estava início de chuva, eu passei e falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, vamos passar para outro caminho, eu tô com medo. Né? Mas aí, pegando esse gancho, né, vamos trazer aqui, o que fazer nessa hora? Você não teve como, você chegou lá, você se deparou com a situação natural, né, como diz, do clima mesmo, acontece, e aí, ó, como é que a gente tem que fazer? Ô Magrão, eu vou te falar a verdade, eu nesse dia eu dei a volta, eu estava retornando, falei, não passo, e por incrível que pareça, a Defesa Civil, polícia, guarda estava isolando, porque já ia alagar mesmo. Agora, quando depara com a situação, cara, não tem nem conselho para dar. Assim, hoje real. No caso de entrar com o carro e o carro morrer, abandonar. Então, assim, a primeira coisa é não tentar ligar o carro novamente, né? Que se é um calço hidráulico ali, se entrou água para dentro do motor, evitar funcionar o carro numa segunda tentativa, né? Dependendo da altura que a água tiver ali, mesmo abrir um vidro, né, para não tentar abrir uma porta e encher o carro de água, abrir um vidro, tentar sair ali mais ou menos pelo vidro, para poder você deixar o carro ali até que a situação se controle e você consiga rebocar o carro para uma oficina. Sim. Porque o tentar funcionar, o forçar depois, é o que mais quebra, né? Sim, sim. E além de quebra, queima, né? Os módulos são queimados. Você me lembrou aqui uma situação também. Uma cliente, ela saiu à noite indo para o interior, o carro escorregou numa curva, né? Pneu não estava legal, tá? E o carro
calçou e tombou. Ele não capotou, ele tombou, ele ficou de lateral. Ela ficou até amanhecer, porque ela não passava pela janela. Ela não conseguiu quebrar o vidro, ela não conseguia sair pela janela. Até chegar um socorro. Até chegar de manhã um socorro. Então, olha como é que o negócio é sério. Então, ainda foi numa estrada de terra. Ela me mostrou a foto, um lugar super tranquilo, mas era aquele barro solto, aquela laminha. Então o carro deu aquela escorregada, ele calçou e tombou. Ela teve que esperar o dia amanhecer. E aí a gente bate de novo aí nessa situação da revisão preventiva. Exatamente. Né? Um pneu novo ali, um pneu, né, bem correto para o veículo, né? Se ela estava na estrada de terra, às vezes se o carro permitisse ali um pneu misto e tal, possivelmente ela teria evitado esse acidente. E por incrível que pareça, eu tinha feito a troca do óleo, né? E tinha sugerido para ela, né? Mostrei a situação, ó, olha os pneus, tem que trocar, não dá para ficar assim, expliquei, mostrei e tal. Ela falou, não, vou trocar. E não trocou. Infelizmente ela não trocou, então, e teve um prejuízo maior. Na área de manutenção, Rich, a gente pega muitas situações aqui do famoso eu estou vendendo o carro, né? Então, sim. Às vezes você chega, faz um diagnóstico, explica para o cliente todo o procedimento, ele concorda com isso e na hora que você manda um orçamento, ele não vou fazer só isso, A, B ou C aqui do orçamento, porque eu estou para vender o carro. Cara, mas eu sempre questiono o cliente, pô, mas você vai ter coragem de vender um carro nessa situação? Não acha mais legal ali, às vezes, você deixar um carro certinho, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e falar, poxa, eu vendi um bom carro. E aí você vai pedir o preço. Se você acha que a manutenção que você fez ali... Segura o preço. Segurar um preço ali, às vezes, para você não perder, né, valor do carro, cara, E ao contrário do que as pessoas pensam, um carro com manutenção, um carro com histórico, ele tem valor. Sim. Valoriza o carro quando você apresenta o histórico. Aqui, ó, eu fiz essa manutenção, vem mantendo o carro. Teve preventivo e teve corretivo. Todo carro tem. Todo carro né? Aconteceu lá na oficina, agora nas férias também, um cliente vendendo um carro e um outro querendo comprar, eles fizeram negócio e marcaram na oficina. Uhum. E estava meio tentando chegar a valor e tal. Eu fui lá, eu imprimi o histórico do carro, entreguei e falei aqui, ó, a manutenção do carro é essa daqui. Eles fecharam na hora, porque viu-se, ó, 2021 foi feito isso, teve essa corretiva, 2022 era uma revisão geral anual e alguma coisa que no decorrer do ano, seria a troca de óleo, às vezes... Uma pastilha cacau. Exatamente, mas aí eles fecharam o negócio, por quê? Aquele veículo que você compra, nunca teve nada, cara, vai dar tudo na sua mão. Então, o ideal mesmo é comprar um carro com a preventiva. Comprar um histórico. Hoje a gente fala o seguinte, né? Às vezes o cliente chega aqui e a gente faz uma breve consultoria ali para poder indicar ao cliente um novo carro. Então, a primeira entrevista ali que você faz com o cliente é por qual motivo você quer trocar o carro? Você tem um carro mais antigo, que é um carro mais novo, você tem um carro pequeno, que é um carro maior. Você, né, já tive situações aqui do cara que queria trocar um Volkswagen Fox para uma Renegade, porque a família tinha comprado uma chácarazinha. Então, eu comecei a questionar ele em cima da necessidade dele. A demanda, mas né? Qual que é a quilometragem de estrada de terra que você necessita de um carro mais alto? A estrada realmente é ruim que um carro pequeno, né, nas suas devidas proporções? Qual que é a frequência que você vai para lá? Porque, às vezes, o cara vai para lá, final de semana, divertindo e tal, não sei o que. O cara não tem pressa para poder chegar no lugar, para poder voltar do lugar. Sim. Então, o carro dele atendia. E aí, na hora que eu colhi todas as informações, né, que eu precisava ali para dar uma orientação para ele, falei, cara, beleza. Agora vamos no carro. A diferença de manutenção, né, é gigantesca. Gigante. Então, você está preparado? Diferença de custo de pneu, diferença de custo de manutenção, de seguro, de PVA e tal, e tal. E na hora que eu comecei a colocar tudo para ele, o cara assustou e falou, não, calma aí. Ele voltou para a terra. Ele voltou um pouco, eu resgatei mais um. Falei, cara, existem opções, às vezes, mais compatíveis aí com o valor de mercado do seu carro, que você não vai alterar tanto no custo de manutenção. Sim. Né? Você não vai pegar um carro tão novo quanto é uma Renegade, mas às vezes você vai pegar um carro um pouco mais antigo, mas você consegue comprar um SUV mais barato, entendeu? Você consegue chegar aí, às vezes, numa Duster, uma EcoSport, um SX e tal, que já é um carro com uma performance legal, às vezes não vai ter um custo de manutenção tão caro quanto um carro mais novo, as despesas anuais mais baratas, e aí você faz um teste, uma adaptação. O carro te atendeu realmente, é isso que você estava procurando e tal.
aí sim você dá mais um passo Sim. e até você chegar num carro onde você não vai ter o problema, porque, infelizmente, poxa, eu tenho clientes aqui que tem Corolla, que todo mundo, né? Poxa, Corolla, não quebra, Corolla e tal, não sei o quê. Velho, o Corolla do carro é um lixo. Entendeu? O cara chega aqui para poder dar manutenção, velho, o bujão do óleo do carro dele tá vazando, tem, sei lá, 4, 5 trocas, eu chego aqui, eu proponho para ele a manutenção correta, eu faço tudo. Aí agora eu já dei o ultimato. Falei, olha, na próxima troca eu não mexo, você pode levar para trocar o óleo em outro lugar. Eu não faço a revisão do seu carro mais, porque isso está correndo risco gigantesco aqui de dar algum problema, vazar o óleo do motor do seu carro, bater o motor do seu carro e você vai chegar aqui com aquela cara, tipo, nossa, velho, agora tem que arrumar um motor. Então, assim, eu já estou te posicionando do problema. Começou com merejadinha, a rosca começou a espanar, trocou bujão, colocou bujão daqueles que... Altravante lá e tal, enfim. E o carro não para. Então, assim, mas você vê que é um cara que não tem o cuidado necessário com o carro. Ele faz a revisão básica, lâmpada, óleo, quando precisa pastilha. Sim. Né? Recentemente até me surpreendeu com a troca de óleo de câmbio automático e tal. Mas, assim, não é um carro tão rodado assim. E aí, qual que é sempre a conversa? Não, estou trocando de carro e tal. Da última vez ele veio até com as opções do carro que ele, né, almeja substituir ali, fazer a troca. Só que, velho, é uma conversa muito franca. Cara, da próxima não tem manutenção do seu carro mais. Hoje a gente entra fazendo os reparos necessários, ou então você troca antes de trazer para cá. E Magrão, agora essa postura, né, ela é super importante. Eu tenho uma cliente que o carro dela já estava um carrinho mais antigo, né, e ela falou, vou levar o carro para arrumar. Eu falei, não, vai vender. Já deu. Agora é a nova fase, né, você já consegue, já suporta um carrinho um pouco melhor, já gastou demais, o carro é ingrato, porque tem carro que é ingrato, né? Então, assim, falei, não, você vai trocar de carro. Nós temos uma linha. Mas aí ela... Uma linha do leãozinho que é ingrato. Você mexe, ele aparece um problema. Então, assim, cara, e por incrível que pareça, esse caso que eu contei do histórico, era ela trocando de carro, porque eu falei, não vai gastar dinheiro mais com esse carro. Né? Eu não estava desmerecendo o carro dela, mas eu estava tentando explicar para ela porque ela é uma pessoa extremamente cuidadosa e o carro não agradecia. Então, assim, despesa mensal. E, assim, pra gente, eu falo assim, eu gosto de fazer... Ganhava cesta de Natal da empresa. Exato, fechado todo mês. Então, assim, não é que eu não quero o cliente, né? Não é isso, eu preciso do cliente. Mas fica chato. Né? Todo dia quebra uma coisa, ela reclamando. Inclusive, no dia que a gente estava conversando, ela estava reclamando de um outro prestador de serviço, que não é na área que eu mexo, né? Eu conheço esse outro prestador de serviço, e falei assim, ela falou, mas o serviço não ficou legal. Eu falei, moço, não é. O carro não aceita mais. Já está num ponto que já deu, né? Estou falando assim, num carro mais antigo. Então, aí eu falei, não, agora vamos mudar a ficha e tal. Aí acabou que ela aceitou a sugestão, ela concordou, ficou extremamente feliz com a nova aquisição dela. Então, assim, que é mais importante. Mais novo é mais novo, né? Por mais que não é um 0 quilômetro, mas você faz uma troca, é um namoro novo. Então, assim, é uma adaptação, é gostoso, é uma conquista, enfim, e é uma despesa de longo prazo. A conta que eu faço para o nosso cliente aqui, geralmente você está gastando aqui, numa mesma situação dessa aí, você está gastando aqui 500, 600 reais todo mês com alguma manutenção. O carro ele já está numa curva de manutenção muito alta. Então, quer dizer, o carro sai zero, manutenção zero, revisões de concessionária ali, então 10, 20, 30, tem gente que mantém até 40 mil na concessionária, ele vem para nós, continuamos nessa linha de manutenção ali, até 100, 120 mil quilômetros ali, dependendo da conservação do carro, do estado que o cara mantém. Até 120 mil a gente consegue manter numa preventiva, 120 para lá é corretiva, entendeu? Então alguma coisa vai desgastar no carro, alguma coisa vai quebrar no carro, e aí o cara começa. Na hora que ele dá essa curva de manutenção, o cara tem que fazer conta. Poxa, eu tô pagando aqui, todo mês eu abro minha fatura lá e tá lá o Magrão lá pedindo uma mensalidade, né? Às vezes uma manutenção maior, o cara divide 10 vezes, né? Já aconteceu, o cara divide uma manutenção, uma revisão mais completa e tal, de 10 vezes. Beleza, ele fez aquela parcela. Só que aí no meio do caminho pode acontecer outras coisas. E aí vem, um homocinete começou a estralar, aí o cara vai lá e gasta, agora divide para mim 2, 3. Na hora que chega no final do ano, esse cara tá pagando 500, 600 reais por mês, que às vezes ele inteirasse ali, sei lá, 200 reais a mais com 800 reais, mais o carro dele,
né, ele conseguiria pegar um carro mais novo, Sim. diminuir o custo de manutenção e pagava a prestação. Então, assim, é igual você falou, a gente precisa do cliente, sim, mas a gente não gosta de ser injusto do cliente. Quando o carro chega numa curva de manutenção que ele vai dar muita dor de cabeça para o cliente, a nossa obrigação sempre é orientar o cara. Olha, beleza, você gosta do carro, é isso, mas para manter daqui para frente, tem que substituir peças que não são de revisão, né? Vai dar problemas, embuchamentos, articulações, essas peças aí, a vida em condição útil normal mesmo. dela, ela vai vencer a vida útil. É a vida útil. Lá na oficina essa semana, foi assim, eu não sabia, foi até legal. Nós recebemos 2 Argos de 2 irmãs, do mesmo ano, mas assim, Você foram não trocou o serviço não, né? Não, aqui, não, mas foi assim, uma comprou o carro num período, outro em outro, né? Os carros até bem novinhos. E o que eu achei bem legal a quilometragem era bem parecida, não dava 10 mil de diferença de um carro para o outro. Eu estou falando de 60 a 70. A questão da durabilidade do carro, das peças, apesar do uso não ser o mesmo, ser uso diferente, a grande maioria da manutenção foi igual. Uhum. Né? Uma teve um desgaste maior numa parte da suspensão, a outra numa parte de freio. Né? Então, assim, mas a vida útil do carro em si, deu para perceber, sim, que fluido de freio estava nas mesmas condições, que isso aí já não é uma questão, né, o desgaste de tempo, a umidade, etc. Aí fez a substituição dos 2 carros, foi feita conferência de lâmpadas, ainda tinha assim, material muito original ainda, muita coisa original do carro. Então, essa questão da vida útil, manter a revisão do carro, que ele tá naquela onda ainda que dá para manter o carro, e ele ainda se torna um carro novo, né? Mantendo com peças de qualidade, fazendo um serviço, executando um serviço de boa qualidade, mantendo a garantia do carro, vamos dizer assim, a integridade do carro. Tem carro para muito tempo. Sim. A gente já pegou, recente agora, começo do mês aí, pegamos um carro aqui, 2014, nós estamos falando de um carro aí, teoricamente, 10, indo para 11 anos de uso, um carro está de novo, você vê que o cliente conserva o carro. Então, assim, ele já tinha uma quilometragem até um pouco mais alta, ele estava com 100 e poucos mil quilômetros rodados, porém a manutenção, o cliente chegou, cara, né, me indicaram vocês aqui e tal, né, preciso fazer uma revisão, mas esse caso, ele já era um cara que ele mantinha a revisão, então não tinha tanta coisa para poder fazer, ele tinha algumas coisas de suspensão específicas que ele foi o questionamento dele, a gente entrou, fez o reparo e o carro, assim, na hora de testar o carro, é aquele que você fala assim, poxa, 2014, esse carro novo, né, cara? Novo e tal. Então, assim, a gente fica satisfeito, porque a gente trabalha para entregar um carro novo para o cliente. Quando você finaliza uma manutenção, aquele barulhinho chato que às vezes estava incomodando o cliente, você consegue sanar ele ali e tal, e você vê que o carro está impecável, cara, é até mais gostoso você fazer uma entrega técnica desse jeito, né? Sim, e a entrega técnica é perfeita, né? É a hora que o cliente vê realmente que foi executado o serviço, que foi trocado as peças, e ele tem a experiência, sim, o contato. E conhece as peças, porque Exatamente. Aqui quando a gente mostra, né, todas as peças que foram substituídas do carro, então a gente deixa elas na caixinha ali e tal, quando o cliente chega a gente mostra, então tem muito cliente que, não, beleza, tá tudo certo, mas tem cliente que é legal, que ele tem a curiosidade, pô, mas como é que funciona? Sim. Isso aqui, qual que é o trabalho dela? Né? Me explica por que teve que substituir, e ali você vê que o cara tá interessado, porque às vezes uma explicação dessa é o cuidado que o cara vai ter na rua na hora de andar. Sim. Na hora que você mostra para ele um amortecedor que foi uma peça mais cara e você explica o porquê que você teve que substituir e o que causa aquele desgaste, às vezes, prematuro de uma peça, pô, um buraco e tal, o cara depois ele se posiciona e começa, assim, a andar com mais cautela, ele começa a, pô, velho, deixa eu desviar de um buraco aqui, porque isso aí saiu caro, saiu caro e tal. Então, assim, ele começa a se conscientizar de que a manutenção preventiva, com as devidas explicações daquilo que você está fazendo, orientando o cliente, que deveria ser regra, né? Sim. Para você, igual o médico, você foi lá fazer um diagnóstico, o médico vai te explicar, velho, você está com vitamina X aqui mais baixa, essa vitamina aqui você repõe ela assim, o desgaste dela é causado por aquilo, e você fala, pô, tem que melhorar aqui uma atividade física, tomar um solzinho ali 10 minutinhos por dia e tal, para melhorar minha condição física. O carro é a mesma coisa. Se você entende o que está por trás ali e por que seu carro veio parar numa manutenção preventiva e apareceu itens corretivos para ser substituídos,
o cara toma mais cuidado depois a visita nossa. Então, assim, é o que eu falo. Quando o cliente não conhece a empresa, não tem história de manutenção, traz o carro para a gente aqui. É um orçamento, geralmente é um orçamento muito grande, só que nas próximas revisões já é ameno. Vai se manter. É nessa situação que você colocou aí, um carro mais rodado, um carro até pouco rodado, para quem tem carro e fica muito parado, o ideal, né, tem que andar no carro, cara, pelo menos uma vez na semana, né, se o carro tem ABS, dá uma freadazinha, né, fazer uma frenagem e pôr para acionar o sistema, para movimentar as válvulas por conta de umidade, os retentores, né, ter o giro do eixo para manter ali a flexibilidade das vedações. Eu costumo orientar nossos clientes aqui que a quilometragem ideal do carro ali, pelo menos, igual você sugeriu ali uma vez por semana, é até o carro armar a ventoinha umas 2, 3 vezes. Isso, exato. É o ideal, porque o carro chegou funcionar na temperatura de trabalho dele. Exato. Então, né? assim, vou andar. Aí o cara às vezes dá uma volta no quarteirão, o carro nem esquentou, ligou, bateu na chave e já saiu, não. Liga o carro, deixa o carro funcionar ali 5 minutos. Deixar o óleo chegar no ponto de estabilidade. O carro com tranquilidade, vai no supermercado, vai numa padaria, porque realmente tem muita gente que, ainda mais pós-pandemia, né, muita gente aderiu aí ao plano de trabalho home office, então eu tenho clientes aqui que antigamente rodava aí muito com o carro, hoje roda muito pouco, aí o cara traz o carro de 6 em 6 meses, e eu ligo e brigo com eles, falo, cara, seu carro tem 6 meses dentro de casa parado e tal, você tem que andar com o carro, tem que andar. Você tem que dar uma voltinha com ele, traz ele para fazer a manutenção, as verificações aqui, porque, né, borrachas ali vão ressecar, alguma coisa pode acontecer, e aí na hora que você vai precisar do carro, no caso de umas férias, de final de ano e tudo mais, você pegou em estrada, o carro aparece vazamento de água, vazamento de óleo e tal, problema aqui, problema ali. Por quê? Porque o carro ficou muito tempo parado e não teve a correta manutenção, a verificação aí ao longo desse tempo. Então, Magrão, aonde surge também aquela questão dos carros de leilão. Sim. Porque os carros ficam muito tempo parados. Então, os retentores vão ressecar, os carros vão vazar, né? Não é que é ruim o carro, né? Às vezes é um carro que teve um problema financeiro, né? O proprietário teve um problema financeiro, foi recolhido o carro, né? Mas aquele período, se fosse mais rápido no pátio, né? Às vezes até ele chegar a leilão, esse carro ficou parado ali por 6 meses, 8 meses, um ano. Degradou o carro todo. Tanto que a maioria dos carros de leilão ali, né, que a gente acompanha em cliente, foi comprar e chega lá, nossa, o carro tava novinho, cheguei lá, tive que colocar só bateria e gasolina. Jovem, esse novinho aí, ele pode sair caro lá na frente. Mas o Magrão, o carro para chegar ao ponto de descarregar toda uma bateria ali é porque ele ficou muito tempo desligado. Ô Magrão, mais uma vez eu comprei um carro, eu só limpei as velas. Eu coloquei gasolina, limpei vela, bateria e fui pra praia. Assim, e óleo, né? Eu troquei óleo. Troquei óleo, a vela não troquei não. Só calibrei a vela e bateria, tem documento? Tem, bora. Fui pra praia. Cara, mas que viagem boa. Foi boa demais. Mas o risco de ficar na estrada foi grande. Foi assim, era jovem, tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto, era mais jovem, bem mais jovem. E aí, na hora de voltar, o policial mandou encostar, cara. Assim, aí o cara que tava atrás de mim escondeu. No que ele fez isso, o policial desistiu. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que eu não tinha documento. O documento tinha ficado em casa. Não era nem digital, não era nada disso. Nossa, que sofrimento. Mas então, aproveitando. Mas eu acho que sim, a preocupação ela é real. Né? A nossa preocupação aqui sempre é com a manutenção do veículo, é manter o veículo em segurança, porque em primeiro lugar sempre a vida, né? Sua, das pessoas que estão com você no carro e com o próximo, né? Com o carro. Então a gente, né, hoje eu até vi um vídeo rápido ali de um acidente numa BR, onde o carro desviou, entrou na contramão, colidindo com o caminhão ainda tentou desviar, só que no que ele tentou desviar, ele perdeu a direção e na hora que ele voltou batendo de frente no outro carro e aí teve vítimas, né, fatais lá. Nossa. E tal, enfim. Então a preocupação também tem que ser com o próximo. Quando você está com um carro seguro, com a manutenção em dia, com uma responsabilidade ali do que você está fazendo, então é preparar o carro, né, de preferência ali 1 mês antes da viagem, né, se programar mesmo para fazer uma viagem, ver que está tudo ok, né, documentos em dia, pneus, manutenção, suspensão e tal, tudo ok para poder... Você tem o percurso, você já foi ali, pesquisou rotas alternativas, caso tenha algum incidente na BR.
Enfim, tudo isso é um planejamento de uma viagem de férias. Então, férias não é você chegar, poxa, tô de férias, e agora? O que eu vou fazer? Ah, vou viajar, entrar dentro do carro e ir. Hoje precisa de um certo planejamento para evitar custos adicionais e, às vezes, aquela grana ali que você guardou para poder, né, divertir com sua família, né, passear e aproveitar. Às vezes, uma boa parte dela vai ficar no meio da estrada por conta de uma negligência ali com o seu veículo, né? Verdade. Então, pessoal, para vocês que têm uma ideia de fazer uma viagem, faça o planejamento, tenta conhecer os locais, as rotas alternativas. Hoje tem tanto aplicativo, né, Magrão? Sim, sim. Tem uns legalzinhos, cara, tem uns carrinhos que põe os bonequinhos lá dentro, aí vai fazendo desenho. Eu falo porque nessas viagens que a gente faz de moto, eu estou pesquisando um aplicativo me traçar agora do Carnaval, 2025, já com as paradas e já tal. Com as paradas, assim, as ideias dos locais de parada. Eu não gosto de local para dormir, assim. Dormir é onde que eu chegar, né? Justamente porque eu tenho prazo e férias, eu não tenho compromisso de chegar em local algum. Exato, eu tenho que chegar, mas se for hoje ou amanhã, tanto faz. E eu achei muito massa porque você põe uma motinha, coloca 2 coleguinhas lá assim, né? Um casalzinho, aí vai fazendo a rota. Eu achei massa demais. Então, esse planejamento, ele chega a ser legal, né? Um amigo meu já foi em casa. Ele faz parte das férias. Faz parte, cara. Eu tenho um amigo que ele já foi lá em casa, nós temos que conversar, o que nós vamos fazer, nosso planejamento e tal. Eu falei, calma, moço. Só que ele gosta muito assim, nós vamos parar aqui, dormir ali. E eu não gosto disso, né? Eu na última viagem do ano passado, do Carnaval, eu tive um problema, né, de um pneu e eu fiquei 3 horas, né? E se eu tivesse feito reserva em hotel, às vezes eu ia correr mais para tentar chegar no hotel e etc, etc, etc. Então, assim, conhecer a rota, saber o que se acontecer tal coisa, eu consigo chegar até tal local, isso é muito importante. E curtir o local mesmo, né? Sim, sim. Então, assim, a manutenção do carro pode estragar isso tudo. Não fazer a manutenção, na verdade, né? Não fazer a revisão, não fazer a prevenção, isso aí tudo vai englobar o quê? As férias do filho na escola, a história legal que ele ia contar pro coleguinha, não vai ter mais. Já vai ser histórias trágicas. Verdade. Então, assim, para nós mesmos, igual eu posso viajar só no Carnaval, né? Que eu posso. É um período que me prejudica menos, né? Eu posso manter a empresa fechada, né? Nesse período eu tenho 10 dias, que é minhas férias mesmo, né? Então, assim, eu tenho 10 dias de descanso regular. Então, se acontece algo, né? Aí já me complica. Então, assim como é complicado para mim, para todo mundo também. Por isso fica sempre o nosso slogan, né? Troca de óleo não é revisão. Não é revisão. Verdade. Preocupe-se. E é isso aí, moçada. Preocupe-se com a manutenção, faça um bom planejamento, né? E caso você precise, nossas empresas estão aqui de portas abertas para poder recebê-los, para poder dar o melhor atendimento, né? As melhores diretrizes e consertar o seu carro para que você possa seguir viagem aí com segurança. Precisando, então? Chama! Não pode falar o chama. Pessoal, se você está gostando, curta, comenta, compartilha, né, nas redes sociais aí, nos nossos stories, nos nossos reels. Sempre tem dica, tá mostrando algo de reparação novo, alguma facilidade, o que você pode fazer em casa e etc. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Bora lá, pessoal. Olha eu chamando. Chama!